Hoje você não chegou até esta oração por acaso. Existe algo que o seu coração vem carregando há tempo demais. Uma dor que talvez ninguém veja. Uma luta que talvez ninguém entenda. Um peso silencioso que tem roubado a sua paz, o seu sono e até a sua esperança. Talvez por fora você continue sorrindo. Talvez continue dizendo que está tudo bem. Mas por dentro, só você e Deus sabem o quanto tem sido difícil. E é exatamente por isso que esta oração chegou até você neste momento. Porque quando a alma chega ao limite, o céu começa a se mover. Hoje nós vamos entrar na oração do Salmo 40. Uma oração que nasce da dor, mas termina em milagre. Uma oração que nasce do fundo do poço, mas termina sobre a rocha. Uma oração que nasce do choro, mas termina em testemunho. O salmista declarou: "Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor." Preste atenção nisso. Deus não apenas ouviu, Ele se inclinou. Isso significa que o céu se voltou para a dor de Davi. E hoje o céu se volta para a sua dor também. Talvez você esteja vivendo dias difíceis, dias em que a ansiedade fala mais alto, dias em que a mente não para, dias em que parece que tudo está travado. Talvez seja uma luta financeira, talvez um problema familiar, talvez uma enfermidade, talvez uma porta que não abre, talvez uma resposta que nunca chega. Mas hoje você vai transformar a sua dor em oração. Ore em seu coração. Senhor, inclina os teus ouvidos para mim. Ouve o meu clamor. Eu estou cansado. Eu estou ferido. Eu estou precisando da tua intervenção. Toca o que ninguém pode tocar. Move o que ninguém pode mover. Abre aquilo que ninguém consegue abrir. O Salmo continua dizendo: Ele me tirou de um poço de destruição, de um lamaçal, colocou os meus pés sobre a rocha e firmou os meus passos. Talvez neste momento você se sinta exatamente assim, dentro de um poço de medo, um poço de tristeza, um poço de insegurança, um poço de decepções, um lugar em que parece não existir saída. Mas hoje, esta oração é um decreto sobre a sua vida. Repita em seu coração: Senhor, tira-me desse poço, tira-me desse lugar de dor, tira-me desse ciclo que se repete, tira-me desse peso emocional, coloca os meus pés sobre a rocha. Talvez você tenha tentado resolver sozinho, talvez tenha lutado em silêncio, talvez tenha segurado lágrimas que ninguém viu, talvez tenha se sentido fraco. Mas Deus está dizendo hoje: você não está sozinho. Ele viu cada noite em claro, cada oração feita em silêncio, cada lágrima escondida, cada vez que você pensou em desistir. E mesmo quando parecia que nada estava acontecendo, Deus estava ouvindo. O céu nunca esteve em silêncio. O céu estava preparando a resposta. Por isso, continue orando. Pai, eu entrego nas tuas mãos tudo aquilo que pesa sobre mim. Entrego a minha casa, entrego a minha família, entrego a minha saúde, entrego as minhas finanças, entrego os meus medos, entrego as minhas lutas. Hoje começa um novo ciclo. Hoje começa uma mudança espiritual. Hoje Deus começa a tirar você do fundo do poço. Mesmo que os seus olhos ainda não vejam, a resposta já começou. O milagre primeiro nasce no invisível, depois ele se manifesta no visível. Permaneça em fé, porque esta é apenas a primeira parte daquilo que Deus está fazendo. Agora continue em espírito de oração, porque aquilo que Deus começou dentro de você neste momento não vai parar aqui. Existe algo poderoso que acontece quando uma alma cansada decide confiar. Primeiro, Deus toca o coração. Depois, Ele transforma a realidade. Primeiro, Ele cura por dentro. Depois, Ele muda o que está por fora. É exatamente isso que o Salmo 40 revela. Depois de tirar Davi do poço, Deus colocou em seus lábios um novo cântico. Isso significa que a sua história está prestes a entrar em um novo tempo. A dor não terá a palavra final. O medo não será a última voz. A luta não vai definir o seu destino. Porque Deus está escrevendo um novo capítulo. Ore em seu coração. Senhor, coloca em meus lábios um novo cântico. Tira de mim as palavras de derrota.
Remove de mim a linguagem do medo. Apaga da minha mente toda voz que me diz que não vai acontecer. Hoje, eu escolho falar pela fé. Hoje, eu escolho declarar a tua promessa. Hoje eu escolho acreditar que o Senhor está agindo. Talvez durante muito tempo, você tenha falado apenas da dor, apenas do problema, apenas do peso que sente. Mas agora, Deus quer mudar a sua linguagem espiritual. Porque quem crê, fala diferente. Quem espera no Senhor, caminha diferente. Quem confia em Deus, enxerga além do cenário. Por isso declare: eu recebo a resposta, eu recebo a cura, eu recebo a restauração, eu recebo a porta que Deus está abrindo, eu recebo o livramento, eu recebo a mudança que está chegando. Mesmo que os seus olhos ainda não vejam, a fé já começou a construir o caminho. Há algo sendo alinhado ao seu favor. Pessoas estão sendo tocadas, portas estão sendo destravadas, situações estão mudando silenciosamente. O céu trabalha em silêncio antes do milagre aparecer. Por isso, não desista agora. O que parecia demora pode ser apenas preparação. O que parecia silêncio pode ser Deus organizando a resposta perfeita. Ore, Pai. Prepara o meu coração para aquilo que está chegando. Fortalece a minha mente. Renova as minhas emoções. Sara as feridas que ainda doem. Cura aquilo que ninguém sabe. Restaura aquilo que se quebrou dentro de mim. Dá-me força para continuar. Talvez o maior milagre de hoje não seja apenas uma mudança externa. Talvez seja a paz que Deus está derramando dentro de você agora. Uma paz que não depende das circunstâncias. Uma paz que ultrapassa a lógica. Uma paz que só o céu pode entregar. Sinta isso. O peso começa a sair. A alma começa a respirar. O coração começa a se acalmar. Porque Deus está te sustentando. E agora declare com fé: Senhor, eu entrego nas tuas mãos a minha casa, a minha família, as minhas finanças, a minha saúde, os meus sonhos e o meu futuro. Tudo pertence a ti. Tudo está diante do teu altar. Nas próximas horas, espere sinais. Uma ligação, uma resposta, uma oportunidade, uma mudança interior, uma porta que se abre. O milagre de Deus nem sempre chega da forma que esperamos, mas sempre chega da forma certa. Permaneça firme. O Deus que te ouviu também vai te responder. Hoje, enquanto você continua ouvindo esta oração, o céu está trabalhando por você. Aquilo que parecia travado começa a se alinhar. O que parecia impossível começa a ganhar forma. O que parecia perdido começa a voltar. Porque Deus não trabalha apenas no visível, Ele se move no invisível. Ele toca corações, Ele move circunstâncias. Ele abre caminhos onde antes só existiam paredes. Por isso, não permita que a dúvida entre no seu coração. O inimigo sempre tenta atacar a mente antes do milagre se manifestar. Mas hoje, você precisa permanecer firme. Declare dentro de você: eu não vou desistir. Eu não vou voltar atrás. Eu não vou deixar o medo roubar a minha fé. O meu Deus está agindo. Talvez você ainda não veja nada mudando ao seu redor, mas algo já mudou dentro de você. A fé começou a crescer. A esperança começou a respirar novamente. E quando Deus fortalece a alma, a resposta está mais perto do que parece. Continue firme, porque esta é a segunda parte do processo. O milagre está sendo preparado. Agora permaneça em espírito de oração, porque chegamos ao momento mais profundo desta jornada. Se você chegou até aqui, é porque Deus está fortalecendo a sua alma para receber aquilo que está por vir. Existe um momento em que a resposta deixa de ser apenas uma esperança e começa a se tornar uma certeza dentro do coração. Talvez ainda não exista sinal algum ao seu redor. Talvez a situação ainda pareça a mesma. Talvez o problema ainda esteja diante dos seus olhos. Mas ouça isso com fé. O milagre já começou no invisível. Antes de Deus mudar o cenário, Ele muda a atmosfera. Antes de Deus abrir a porta, Ele prepara o caminho. Antes de Deus responder no visível, Ele move o céu em silêncio. Por isso continue orando. Senhor, mesmo sem ver, eu creio. Mesmo sem entender, eu confio. Mesmo em meio à espera,
eu permaneço. O Salmo 40 nos ensina que Deus não apenas tira do poço, Ele firma os passos. Isso significa que Ele não quer apenas resolver o problema de hoje. Ele quer mudar a direção da sua vida. Ele quer encerrar ciclos antigos. Ele quer abrir um novo tempo. Talvez por muito tempo você tenha vivido a repetição da dor. Os mesmos medos, as mesmas quedas, as mesmas lutas. Mas hoje essa repetição termina. Ore em seu coração: Pai, quebra todo ciclo de derrota na minha vida. Rompe toda repetição de dor. Fecha as portas do passado. Abre as portas do novo. Leva-me para o centro da tua vontade. Sinta a força desta oração. O céu está respondendo. A sua alma começa a se fortalecer. A sua mente começa a encontrar paz. O seu coração começa a sentir esperança novamente. E isso não é por acaso. É Deus preparando você para a resposta. Muitas vezes o maior milagre começa dentro de nós. Antes da porta abrir, Deus fortalece a fé. Antes da cura se manifestar, Deus cura a alma. Antes da mudança externa, Deus renova o interior. Por isso declare: Senhor, renova a minha mente. Fortalece o meu espírito. Sara as minhas emoções. Cura aquilo que ainda dói dentro de mim. Talvez você tenha chegado perto de desistir. Talvez tenha pensado que nada iria mudar. Talvez tenha sentido que a resposta nunca chegaria. Mas Deus está dizendo hoje: não desista agora. Você está mais perto da resposta do que imagina. O céu já começou a se mover ao seu favor. Pessoas estão sendo tocadas. Circunstâncias estão mudando. Portas estão sendo alinhadas. O impossível está começando a ganhar forma. Por isso, fique atento nas próximas horas. Deus pode falar através de uma ligação, de uma mensagem, de uma oportunidade inesperada, de uma paz repentina, de uma porta que se abre. Nada acontece por acaso quando Deus decide agir. Agora receba estas palavras como um decreto sobre a sua vida. O Senhor está te tirando do poço. O Senhor está firmando os seus passos. O Senhor está restaurando a sua paz. O Senhor está escrevendo um novo capítulo. Aquilo que parecia impossível será testemunho. Aquilo que parecia perdido será restaurado. Aquilo que parecia silêncio se transformará em resposta. E quando acontecer, você saberá que foi a mão de Deus, porque ninguém poderia fazer o que Ele fará. Termine declarando em seu coração: Senhor, eu recebo a tua resposta. Eu recebo a tua paz. Eu recebo o meu milagre. Em nome de Jesus, amém.